Algo ficou muito claro nesses últimos dias dessa crise que nós estamos vivendo. Nós estamos enfrentando uma crise social provocada pela doença, nós estamos enfrentando também uma crise econômica em decorrência da doença e nós estamos também vivendo uma crise política provocada pelo Bolsonaro. O presidente não vai mudar a postura que ele tem de governar. Ele continua agindo da mesma forma conflituosa, da mesma forma bélica que ele fez durante toda a sua trajetória política. Até mesmo antes da política ele já era bélico. Ele adora esse tipo de confusão. É isso que o projetou durante os anos do CQC, durante os anos do Super Pop, e é isso que o fez ser eleito. A forma de Bolsonaro reagir, a forma intempestiva dele de lidar com a população, lidar com a imprensa, o projetaram. E agora, sendo eleito, ele não vai mudar o seu comportamento. Ele já falou isso pro Ratinho, ele falou: Ratinho, eu fui eleito dessa forma e vou continuar agindo dessa forma. E nos últimos dias ele tem mostrado exatamente isso. Ele gosta da confusão. É a chamada guerra híbrida. Nós já falamos muito sobre isso aqui. Ele solta uma informação em um meio não oficial de comunicação, como por exemplo o Twitter, o Facebook ou qualquer outra rede social. Causa uma enorme confusão entre as pessoas, a comunidade acadêmica, os jornalistas, a sociedade civil, os próprios ministros ficam perplexos e depois Bolsonaro vem e faz um discurso mais ameno, um discurso apaziguador. Foi isso que ele fez nos últimos dias. Ele fez um pronunciamento oficial bastante bombástico, bastante bélico, depois veio e deu uma amenizada no discurso. Essa semana fez um pronunciamento oficial afrouxando a corda, falando do vírus, que era um vírus real, falando dos tratamentos, que não há nenhum tratamento ainda confirmado, falando sobre a crise, ponderando a importância de manter os empregos e também de preservar as vidas das pessoas. Mas no dia seguinte ele já veio e soltou fake news falando do Ceasa, que estava tendo crise de desabastecimento, e hoje, novamente, por volta ali das 10 da manhã, entre 10 e 11 da manhã, Bolsonaro publicou no seu Twitter um vídeo de uma mulher solicitando que o presidente colocasse nas ruas o exército para abrir o comércio, que o exército exigisse que o comércio fosse reaberto. E o Bolsonaro ele publicou esse texto, esse vídeo, na verdade, com os seguintes dizeres: comovente depoimento, né? E pediu para ser compartilhado. E é claro que tudo isso é muito negativo porque ele continua tensionando, e esse tipo de tensionamento é prejudicial para o próprio Bolsonaro. A Thaís Oyama, que escreveu aquele livro Tormenta, que nós usamos muito aqui no canal e continuamos usando porque ela fala de bastidores do governo Bolsonaro, principalmente nos primeiros meses ali do governo. Aparentemente a Thaís teve acesso a informações sigilosas dos bastidores e ela fala que Bolsonaro ele é completamente paranoico. Ele tem algumas paranoias, manias de perseguição. E hoje na Folha de São Paulo ela disse que o Bolsonaro ele está... qual foi o termo que ela usou? Deixa eu pegar aqui. Ele está tendo um ataque de nervos. Foi isso mesmo que ele usou? Deixa eu ver. Vou pegar aqui. Bolsonaro à beira de um ataque de nervos. Exatamente isso. Bolsonaro está nervoso. O isolamento político dele, seja pela comunidade internacional, seja pelos próprios ministros, por parte da população, tem demonstrado que Bolsonaro ele precisa mudar a sua postura. Mas ele não vai fazer isso. Ele não quer fazer isso e ele não acha que isso seja interessante porque ele acredita que a forma de fazer política é justamente esse embate, esse confronto. Isso fez com que ele fosse isolado até mesmo dos militares. A alta cúpula do exército não endossa o comportamento de Bolsonaro. E ele gosta de fazer essa confusão que aumenta ainda mais a pressão para cima de si. Nós vamos começar a ter agora o pico do contágio da doença, o que tende também a aumentar a pressão. E Bolsonaro está ficando cada vez mais desesperado. Ele chorou recentemente porque cobrou um apoio maior dos militares, os militares viraram as costas, disseram que não iriam apoiá-lo, e isso fez com que Bolsonaro, já abalado emocionalmente, chorasse. E para nós termos um processo de renúncia presidencial, eu sempre falei para vocês nos últimos dias, um processo de renúncia tem mais a ver com fatores internos do político do que fatores de terceiros, fatores externos a ele, do ambiente que ele está vivendo. Então, o desgaste psicológico, o desgaste social que um político vive é um elemento
muito importante, é o elemento mais importante para um pedido de renúncia. Por isso que nós precisamos, a partir de agora, cada vez mais acompanharmos os desdobramentos psicológicos de Bolsonaro. Vemos como ele está se sentindo psicologicamente, vermos os comportamentos e analisarmos os comportamentos dele. Porque são esses comportamentos que vão nos direcionar e vão nos indicar se nós vamos ter uma renúncia de Bolsonaro ou não. E isso é muito importante porque a renúncia de Bolsonaro ou, enfim, um desdobramento positivo para Bolsonaro, ele continuar no cargo, é fundamental para nós sabermos se essa crise política que nós estamos vivendo no momento vai ser solucionada ou não, seja com a saída de Bolsonaro ou com a eventual continuidade de Bolsonaro, mas de um modo mais contundente, porque hoje o Bolsonaro está muito ameaçado, ele se sente ameaçado, tanto que falou 2 vezes para os jornalistas essa semana, durante a entrevista que ele concede ali no cercadinho do Palácio, dizendo que eu sou o presidente, porque ele quer marcar a posição, porque ele sente que ele está perdendo o seu espaço. Bolsonaro sente que ele está perdendo o seu mandato. Não para as outras pessoas, mas para a pressão. Ele está perdendo para si mesmo. Ele já não consegue mais se ver tão absoluto assim como presidente. E essa pressão é a pressão que culmina para uma renúncia. Então vamos continuar observando o comportamento de Bolsonaro e vamos ver se outros jornalistas trazem informações a respeito do estado psicológico de Bolsonaro, porque isso é importante. Bolsonaro precisa ter certo tipo de controle emocional porque ele é o líder da nação e as falas de Bolsonaro, os seus pronunciamentos, obviamente, acabam nos afetando também, porque essa é uma situação que nós precisamos de uma liderança e Bolsonaro não tem sido ela até o momento. Se você chegou até aqui, considere se inscrever, me siga nas outras redes sociais, aqui na descrição vai ter o link para a entrevista que eu fiz com o ex-senador Eduardo Suplicy. Se você gosta do canal, dê um clique nessa entrevista, porque é muito importante aqui para o canal. E também me siga no Twitter, que é @profileoficial.